Ele perguntou, Manuel, poderia compartilhar um exemplo de desafio sonoro complexo que você enfrentou em sua carreira na TV Globo e como conseguiu superá-lo? Posso Opa. pedir para ser o exemplo ali de Copacabana? Que essa história é muito boa, Pode, cara. pode. Vou Essa falar história é... dois. Vou falar Pode contar aqui essa história? Isso, pode. Já saí de lá Ah, então também, tá. dane-se. Vou falar primeiro, assim, um desafio sonoro que eu e o Roncone tivemos foi fazer Roberto Carlos no Maracanã. Tá. Foi um negócio bem interessante que a gente resolveu distribuir o áudio aonde tinha as torres de iluminação. Ao longo do campo tinha as torres de iluminação, a gente resolveu fazer ali também. Para azar nosso, o programa, o show, né, não foi tão abrilhantado naquele dia, porque choveu. Tudo que podia chover naquele dia choveu. Isso foi um desafio sonoro. Mas o outro mais bacana, que é o que o Breda quer que eu conte, foi a sonoplastia dos fogos de Copacabana. E aí foi uma parceria entre jornalismo e produção. Na TV Globo isso é bem separado lá. O entretenimento, aí eu estou botando novela como entretenimento, é separado do esporte e do jornalismo. Então, nesse ano que o Boninho dirigiu, era o Galvão Bueno apresentando os fogos. Fizeram até TV Copacabana, que geravam algumas matérias ali em UHF. Caraca. E tinha que fazer a captação dos fogos de Copacabana. E nessa época não é como é hoje. Os fogos hoje são em balsas na praia, na água, né, no mar, bem distante da praia. Né? A praia eu estou chamando de faixa de areia. Os fogos Sim. eram na praia, na faixa de areia, que era uma loucura. Cercavam um pedaço e ali espocavam aqui, espocavam ali. O cara bêbado aqui quase caiu dentro dos fogos. Então o diretor chegou para mim e falou assim: Manel, esse ano nós vamos fazer os fogos de Copacabana. E aí a gente tem que ver um esquema para fazer a captação. Eu fiquei pensando assim, na hora eu respondi, falei assim, cara, não vamos captar não. Não dá para Como captar. é que Um aqui, capta outro fogo de lá, outro artifício? lá, outro lá. Hoje é mais fácil, porque tem uma tecnologia envolvida com dança, com Sim. música, não sei o quê. Naquela época não. Como é que você vai fazer? Aí eu fiz igual o Renato Aragão. Aguarde e confie. E ele Beleza. confiou. E ele confiou. 31 de dezembro, vamos lá para Copacabana. 5, 4, 3, 2, 1. Quem já viu o Resgate do Soldado Ryan aí, a primeira cena do filme é a invasão da Normandia, onde tem o quê? Explosões e mais explosões. Aquilo foi a base dos fogos de Copacabana por alguns anos. Porque na sonoplastia nem tudo aquilo é o que você ouve. Qual foi o De programa que bola. tu teve mais trabalho em relação ao compressor? Teve que segurar bem forte no compressor. Então, essa história do compressor, vou falar uma história que aconteceu com o Cadu Melo. O Eita. Cadu, vou falar assim, porque a gente já conta essa história mesmo. O Cadu uma vez fez uma live numa igreja, eu não sei se foi uma das primeiras lives que ele fez, e ele usou muitos recursos, sabe? Inclusive na voz do pastor, que quando está confortável a pessoa abaixa o microfone. Você vê logo que a pessoa está confortável, o cara abaixa o microfone e começa a É falar um e o som não clássico. vai. E aí tu bota compressor, expansor, gate, não sei o que. E eu liguei no outro dia pro Cadu. Falei, Cadu, rapaz, e aí? Ele falou, e ele chorava, cara. Ele chorava. Manel, ai meu Deus do céu, a live, não sei o que, ficou uma porcaria. Aí eu botava compressor e tirava, botava, tirava, e não sei o que, e nada, e a voz do cara não via. Como é que você fazia no Fausto? Você abaixava e levantava o volume, cara. Ele falou, mas tu não usava compressor? Eu falei, eu usava. Mas quando ele falasse baixo e longe do microfone, quando tá convertado, dedão no fader, cara. Olha Operar, o né? cara, olha o cara. É olho lá no cara. Eu fazia o programa inteiro com o dedo no fader do apresentador. Seja ele qual for. Faz Agora, ó, parte. o pessoal segue perguntando sobre as histórias aqui, ó. O Léo perguntou Ih, assim, rapaz. Manuel, como foram as primeiras transmissões de carnaval? Como foi Então, isso? esse ano, graças ao Centro, eu fiz 40 carnavais. 40? 40 anos transmitido carnaval. O Ah, Sambódromo tá. Eu tem achei que você tinha feito 41 40 anos. carnavais ao mesmo tempo. Não, 40 carnavais eu morro. É, falei, como é que ele fez isso, cara? Então, o Sambódromo tem 41 anos. O primeiro ano, a Globo não transmitiu do Sambódromo. Quem transmitiu foi a Hum, Manchete.
Então, mesmo tendo saído da Globo, eu já fiz alguns carnavais com o Centro. E a gente tem feito para a Liesa. E é uma experiência muito bacana lá. Sabe? A Liesa tem Sim. gravado os sambas e. Enfim, a gente tem feito um trabalho diferenciado de fato lá. O Maurício, eu quero agradecer aqui, aproveitar o espaço para agradecer o Estúdio Centro e na pessoa do Maurício Pinto ali, que é um grande amigo, tem me ajudado bastante. As primeiras Eu tô devendo uma transmissões. visita lá no Estúdio Centro. Eu falei que eu ia visitar, eu não consegui ainda, mas irei. Vai lá que o café lá é bom. E o estúdio tem uma estrutura bem bacana, acho que vai ser interessante você dar um pulinho lá. As primeiras transmissões do carnaval na Globo era assim. Era a Transação que fazia o som da avenida. Então tinha a Uhum. captação de áudio da Transação para a avenida e a Globo tinha a captação dela. E isso era muito legal. Por que era muito legal? Um era backup do outro. A gente fazia uma mixagem e Hum. mandava para eles, e eles faziam uma mixagem e mandavam pra gente. A nossa ia pra TV e a deles era stand-by. A gente tinha um sistema que o nome era Mosley, que era a visão do inferno, aquela porra. Mosley. Porque a banda de frequência era assim, ó. Não era assim. Era assim. Então, se eu queria surdo, não tinha essa frequência aqui, grave. Tá entendendo o pânico? Aí os caras Sim, falam, pô, sim. mas tá sem grave. Eu falei, tá sem grave, porque não vem. E o pessoal da transação fazia no cabo. Aí eu falei, olha, escola, escuta aqui. Aí a gente acabava misturando um pouco tudo, né? Mas aí Sim. depois resolveu-se fazer só uma captação, tanto para a avenida como para a transmissão. Quais eram os seus microfones favoritos quando você estava lá na Globo? O que que você gostava de usar? Como é que Olha, era isso? live, olha o cabelinho do live marcado. Que porra de É, cabelo nosso é amigo esse, velho? Daniel aí, olha ele aí. Então, eu gostava muito do 421, do 441. Eu usava o RE20 para algumas coisas de metais. E eu adoro R20. Eu fiz um musical agora, trompa com R20, trombone com É, R20, adoro. é outra coisa, né? Porque aí não vaza quase nada que tá do lado. É É, bem porque bacana. metal é sempre coladinho. Nossa, é ótimo. Sim. Assim, no Rock in Rio eu usava bem uns 16 microfones shotgun entre MKH 60 e 70. E eu gosto também, e aí alguns vão me criticar, mas tem que olhar com o olhar da sonoplastia. O KM184 para ambiente. Porque para televisão tem umas coisas malucas. Se pode aparecer aquele tela bem fazer aquele negócio, mas o Aham. microfone não podia aparecer. Então, às Sim. vezes no gargarejo, se você colocar uns 4 KM184, você vai pegar o e o grosso você pega dos shotguns, né, dos longos, né? Eu sempre me perguntei assim, como é que é a pré disso, como é que são os ensaios técnicos, assim, como é que vocês fazem antes da parada? Porque É, começou, não pode dar merda. Como é que é o antes também? Conta aí. então, vou falar. Se depois eu vou ser preso ou vou me matar, eu não Ah, meu sei. Deus. Ah, meu Para Deus. mim, tudo que você fala assim, vou fazer um ensaio técnico. Para mim, o ensaio técnico tinha que ser com tudo. E tudo, Sim. na minha cabeça, é o sistema de som todo. Aqui no Rio de Janeiro não é assim. O ensaio técnico é um outro evento. E aí você tem um outro caminhão de som que não é o caminhão de som que vai estar na avenida no dia. E Não nem é o é o som da mesmo. avenida. Não, você não tem, durante todo o mês de ensaio técnico, o som da avenida disponível. Não tem. Na minha cabeça, o ensaio é técnico. Tanto que é técnico tanto para as escolas como para quem está fazendo. Na minha cabeça. Mas quando eu for dono do carnaval, eu trato do jeito que eu Aí quiser. você faz como você. É, Então, exatamente. esse ano teve um outro desafio que foi o Estúdio Centro, ele foi chamado para resolver um problema que tinha no carro de som. Teve um problema no carro de som e a gente foi lá para dar o suporte técnico e o Maurício bolou um negócio que foi muito legal. Ele fez um line array no caminhão, à frente e atrás e dos lados, botou um monte de monitores e ficou um som que nunca ninguém tinha ouvido no ensaio técnico. Ah, eu sou um bom foi no ensaio técnico já, tipo, com peazão, com tudo. Você Caraca. montou um line array no caminhão e você ia a 80 metros de distância e tinha som. Porque Ah, era seu no. Maurício. Ah, seu Eu não. Maurício. O Maurício não é desse planeta, né? É uma Não. pessoa realmente diferenciada.